Hoje a gente vai ver o que está rolando com o Bitcoin, essa queda infinita. Será que realmente é uma queda infinita ou será que ele vai reverter? O que tá para acontecer? Qual é o cenário? É de baixa? A gente voltou ao cenário de baixa? Já acabou o preço alto? Já acabou a festa? Ou será que é só um recuo e a festa está prestes a começar? Bom, quando a gente abre aqui o Bitcoin no TradingView, ele vem direto no gráfico de 15 minutos. Só que no gráfico de 15 minutos, a gente não consegue analisar as coisas de uma forma macro. É pouco tempo, né? A gente não tem como analisar ele, a real tendência. A gente consegue ver o que ele está fazendo no curtíssimo prazo. Então a gente vai ver ele no semanal. O que ele está aprontando, qual é a real tendência dele, se a gente voltou para um cenário de baixa, se a gente segue num cenário de alta, o que ele está decidindo para isso. Então aqui no gráfico semanal, nós vínhamos, depois dessa faixa aqui, ó, entre agosto e outubro de 2012, quando ele rompeu os 10.900 dólares, a gente iniciou uma tendência de alta. Olha só, ele passou aqui e veio subindo até então. Aqui a gente pode ver os fundos dele, o que ele tem feito. E aí, nessa última semana, a gente tem observado uma queda, né, no mercado. Ele se estabiliza em um determinado preço, volta a cair, daí depois ele fica confuso. E por que a gente tem essa sensação? Justamente por olhar em um gráfico de tempo menor, gráfico de 1 hora, gráfico de 30 minutos, de 15 minutos. E aí, nesses gráficos de curto período, realmente fica muito complicado de seguir, porque aí a gente acaba não sabendo ver a real tendência do mercado. O primeiro ponto para a gente observar seria esse aqui, nos 48.500 dólares. Que foi a abertura da semana passada e o fechamento da semana retrasada, que foi nos 48.500 dólares. E após isso, ele subiu até os 58.352. Porém, a vela dessa semana, ela abriu em 57.412 e ela já está nesse instante em 46.752, sendo que a mínima que ela chegou foi em 44.106. E o que a gente vê sobre isso? Olha só, ela está aqui nesse instante, né? Ela fez essa sombra aqui. E isso significa que ainda não chegou aqui no fundo da linha de tendência, que seria aí em 41.800, 42.000 dólares. Nos outros momentos em que ela tocou nessa linha, o que aconteceu? Ela tocou e subiu consideravelmente. Aqui ela tocou novamente e subiu mais. Aqui o que ela pode fazer? Ela pode tocar aqui e subir mais um pouco. Porém, isso não é uma garantia que ela vá se sustentar. Pode acontecer o que além disso? Bom, caso ela toque aqui nessa faixa e não consiga reverter, não consiga voltar para cima, ela pode buscar um outro suporte. Então, aonde a gente tem isso? Tem um outro fechamento e abertura nas velas anteriores à da semana passada, né? A semana retrasada e a outra, que foi a vela da semana ali de 1º de fevereiro, que ela fechou em 38.600 e abriu nesse mesmo valor. Então, aqui nos 38 mil seria o primeiro suporte, depois de tocar nessa linha. Caso ela toque aqui e ultrapasse dos 42 mil para baixo, ela pode chegar aqui nos 38.700. Mas apagando essas linhas aqui e vendo esse gráfico, normalmente tem um suporte bem forte, que é aqui nessas 5 velas. O preço caiu um pouco abaixo dessa linha rosa e acima, o máximo que ele conseguiu chegar até o fechamento foi de 38.150. Então, é entre 38 mil e 32 mil, porque nos 32, olha só, tem várias velas aqui onde elas tocam no 32 e retornam. Por exemplo, essa vela aqui, da semana do dia 18 de janeiro,
ela foi abaixo, ela chegou aos 28.800 e retornou para fechar ali próximo dos 38, em 37.850, que foi a abertura dessa nova vela semanal, da semana do dia 25 de janeiro. E aí que foi até lá em cima nos 38, retornando, né, o preço foi rejeitado aqui em cima e fez o fechamento então em 33 mil. Em 33 mil abriu a nova vela, aquela que eu estava mencionando do dia 1º de fevereiro, e aí então ela chegou na máxima de 41 mil e fechou novamente em 38.700, que foi quando abriu essa nova vela, que fez com que o preço subisse 2 semanas seguidas até a máxima de 58.352 dólares. E aí nessa semana o preço abriu nesse valor, chegou ao preço de 44.100 dólares e como ainda não é domingo, não fez o fechamento, mas já está em 46.750 dólares. Historicamente, o mês de março é um mês de queda. Mas não porque tem essa vela aqui agora. É porque nos 10 anos anteriores, sempre nos meses de março e setembro são os meses de maiores correções. Então, se a gente for ver no gráfico mensal, dá para ver que nos anos anteriores, em março, ele sempre tende a perder um pouco do valor, né? Ele tende a corrigir. Olha só, em março do ano passado, o que aconteceu. Ele perdeu 59%, praticamente 60% do valor. Só que nos próximos meses, essa alta veio bem forte. Em março de 2018 também, ele corrigiu em torno de 45% e depois ficou lateralizado. Ou seja, ele ficou entre 9.169 dólares e 6.300 dólares. Depois ele teve uma queda mais acentuada e aí começou a reagir até o patamar que a gente está vendo agora. Mas voltando aqui ao gráfico semanal, o que eu quero te mostrar é outra coisa. É essa mesma visão por outro indicador, que são as médias móveis de 8 e 80 períodos. Por que 8 e 80? Porque é onde a gente consegue observar melhor como foi o comportamento dele nos últimos ralis de alta. Essa linha vermelha é a linha de 8 períodos. E essa linha amarela é a linha de 80 períodos. E o que a gente consegue ver com base nisso é que ele tende a seguir, essa é a média, ou seja, olha aonde estão essas velas agora. Elas estão acima da média. Elas estão aqui e a média está aqui. A tendência é que o preço volte para dentro ou próximo da média, chegando aqui nos valores que a gente viu ainda agora. Entre 38 e 32 mil dólares, sendo que para chegar nos 32 mil dólares já é um pouco mais complicado. E quando isso começa a ficar preocupante? Quando a média de 8 períodos ultrapassa a média de 80, o que a gente pode ver em outros casos o que aconteceu. Aqui, por exemplo, entre janeiro e março de 2020, ele vinha acima da média. Aí aqui ele fez um candle de indecisão, depois disso ele iniciou a correção ali em fevereiro e março, né, o temido março da queda infinita, que foi quando a média de 8 ultrapassou abaixo a média de 80. Logo em seguida, depois de ultrapassar, ele fez uma queda de 53%. Mas depois ele se recuperou completamente. Então, essa queda, que parecia um cenário todo perdido, foi uma correção. Foi quando o preço se ajustou. E aí, então, para começar uma nova linha de alta, uma nova tendência de alta, que foi aqui nos 4.442 dólares até os 10 mil dólares. Então, o que aconteceu? Ele saiu dos 10.500, foi parar lá nos 3.782 e depois, nas próximas semanas, subiu até os 10 mil de novo. E aí foi quando ele ficou lateralizado. Ele lateralizou aqui nos 10 mil e ficou algumas semanas lateralizados entre os 10 mil e os 8.900.
E aí sim, ele começou a subir novamente até o patamar que a gente vê hoje. E aí, no meio dessas subidas, tiveram algumas lateralizações. Aqui tem uma, entre setembro e outubro. E aqui tem a outra que a gente estava vendo, que é entre dezembro e fevereiro desse ano. Mas é claro que sempre tem uma pegadinha, né? Ele pode muito bem chegar aqui na média de 8 períodos, em 42 mil dólares, dar um pinote para cima, voltar até aqui nos 47 mil dólares, retornar para cima e depois fazer isso. Que seria uma falsa recuperação. E não seria a primeira vez que ele fez isso. Nesse conjunto de velas aqui, a gente pode ver esse comportamento. Porque ele estava lá em cima, nos 41.950, ele caiu abaixo de 31 mil dólares e depois parecia que ele estava se recuperando, né? Ele veio aqui novamente em 37.850. Só que aí ele caiu tudo de novo, para então subir. E aqui provavelmente aconteça a mesma coisa. Pode ser que ele venha aqui direto nos 42? Pode. Mas provavelmente ele vai tender a se recuperar um pouco. Ou então, como amanhã, domingo, é a abertura de vela semanal e mensal às 9 horas da noite, pode ser que ele já abra em queda. Aí ele vai fazendo as quedas devagar ao longo da semana até provavelmente chegar em algum ponto parecido com isso que está aqui, para então se lateralizar e continuar a alta. Traçando a FIBO, a gente pode notar algumas coisas bem interessantes. Olha só como bateu exatamente com o que eu acabei de explicar sobre esse suporte aqui da lateralização das outras semanas ali entre janeiro e fevereiro. A FIBO 70 e a FIBO 61 batem nessa região de lateralização. Então, sim, aqui é em torno de 39, 40 mil dólares até os 30, 32. Abaixo disso, já começa uma situação meio preocupante e aí sim podendo reverter para um cenário de baixa no mercado. O que provavelmente não aconteça, porque a gente tem muitos players entrando no mercado. E em termos gerais, o pessoal já está com a mente mais aberta ao Bitcoin, às criptomoedas, então tem muita adoção nesse mercado. Porque ele chegar a esse preço de 40 mil dólares, 38 mil dólares, já é uma promoção. Imagina conseguir pegar ele ali nos 32 mil dólares, ia ser o auge da Black Friday. E movendo a FIBO aqui para o ponto onde ele ficou lateralizado, a gente pode ver o quê? Que depois dele retornar aqui para essas mínimas, qual é a nova tendência? Quais são os novos alvos a longo prazo? É ele retornar acima dos 55 mil dólares e então atingir os 66 mil dólares e aí os 86, 85 mil dólares. E num prazo maior, aí mais a longo prazo mesmo, 140 mil, 200 mil, 240 e por aí vai. Quanto mais longe na FIBO, maior é o prazo, mais longo prazo. Então, se a gente for ver num curto prazo, ou seja, dentro desse ano, então a gente consegue analisar isso, que ele pode descer até os 42, 38 ou até mesmo, num caso mais extremo, aqui nos 32 mil dólares, para que depois ele retorne aqui no caminho dos 39 novamente, 42 novamente, 46, 55, 56, até chegar aqui a esse ponto. E depois disso, conforme o comportamento dele, tem que ser reanalisado. Por que tem que ser reanalisado? Porque o caminho dele da FIBO 161 até a FIBO 200 é um longo caminho. Então, quando ele chegar novamente à recuperação
e chegar nos patamares de 66, 86 mil dólares, aí sim tem que ser analisado novamente. Por quê? Porque ele pode ultrapassar aqui para cima um pouco, chegando até ali os 90, 95, só que o caminho até o 200, ele é mais complicado. Geralmente a FIBO 161 até a FIBO 200, ela é um pouco conturbada, turbulenta, geralmente tem mais correções. É por isso que a gente opta por fazer uma nova análise depois de passado por esses pontos de curto prazo. Ou quem sabe, se ele passar abaixo desses patamares, o que é muito difícil, aí sim traçar uma nova FIBO, fazer uma nova análise sobre onde ele poderia chegar em uma tendência de queda. Mas ainda não chegamos ao momento de queda histórica. Voltando aqui para o gráfico de curtíssimo período, o gráfico de 15 minutos, aquilo que eu estava explicando sobre as médias móveis. A média de 8 períodos já cruzou a linha do 80 aqui, ó, já está abaixo dessa média. Só que isso é num período muito curto. Quem sabe para a pessoa que quer se antecipar, para ver o que pode acontecer, mas não para operar realmente em 15 minutos, porque a gente precisa de um prazo maior para definir certo a tendência real do mercado. E isso aqui vai se aplicar para outras altcoins. Por quê? Porque o Bitcoin é o rei do mercado. Então, a maioria, exceto a Cardano, que está tendo vida própria, tende a seguir os movimentos. Ethereum, por exemplo, a gente pode ver ele a 1.000, 1.200 dólares. E no gráfico diário, aquelas velas que a gente viu anteriormente no gráfico semanal, elas estão fracionadas aqui, né? Então, vendo nesse tempo menor, ele bate dentro da FIBO de curto período também, entre 38 e 36 mil dólares, sendo que a FIBO de 50% do valor seria em 42 mil. Então, eu acho difícil que ele passe muito abaixo dos 42 mil. Eu acredito, lembrando mais uma vez que essa é a minha opinião, que ele possa chegar no máximo ali em 38 mil dólares. Uma possibilidade bem rara seria nos 35, 34. Mas não que não possa acontecer. Pode. Mas, ao meu ver, é mais raro de ocorrer isso. Então, não se desesperem. A tendência é que ele faça essa correção e depois retorne. Não precisa se desesperar. Vamos ter calma e paciência. Lembrando mais uma vez que isso é uma correção e não uma tendência de baixa. O preço não vai chegar a zero, você não vai perder o seu investimento, a não ser que você esteja sem análise, sem observar nos contratos futuros. Aí você vai ser liquidado, provavelmente. Mas fora isso, não cometa besteiras. Continue nos acompanhando para ter sempre acesso a esse tipo de conteúdo. Comenta aí o que você achou sobre isso, qual é a sua opinião também sobre essa correção. Não esquece do like, de compartilhar com os seus amigos para que eles fiquem sabendo sobre a correção também, para que eles também não se desesperem. Segue a gente no Insta e semana que vem a gente tem novidades no Telegram. Muito obrigada, bons lucros e até mais.